Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, curta, compartilhe, divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais, ok? Isso é muito importante para aumentar o alcance do nosso canal, para atender a você no que diz respeito a temas de sociologia, política, atualidade, cinema e literatura e muito mais. Vamos falar mais sobre sociologia? No vídeo anterior, nós falamos sobre o pensamento do Augusto Comte e a contribuição desse teórico para a análise da sociedade. Pessoal, uma maneira simples de buscar entender essa questão aí de por que um filósofo, um determinado estudioso pensa de determinadas formas, é só imaginar o seguinte: as pessoas vivem na sociedade, as pessoas têm curiosidades e as pessoas querem saber como a sociedade, por exemplo, se organiza e como é que ela funciona, para que possa encontrar meios de se ter maiores conhecimentos sobre a sociedade, até mesmo para que ela funcione cada vez melhor e atenda o bem-estar de todos os cidadãos. Essa é a questão. E cada teórico, ele vai escrever alguma coisa a partir do seu posicionamento no mundo, da sua curiosidade, do seu contexto histórico. Um teórico, muitas vezes, ele fala alguma coisa, pensa alguma coisa e é complementado por outros teóricos. Às vezes, esse teórico ele é contestado, mas o importante é que o seu legado deixou margem para estudos importantes, fundamentais para compreender melhor a sociedade tão complexa que ele é. Assim são os teóricos da sociologia, desde a formação da sociologia com Augusto Comte, e os que vieram depois do Augusto Comte. Dos que vieram depois do Augusto Comte, vou falar para vocês hoje sobre o Durkheim. Quem foi Durkheim? Durkheim foi um pensador francês do século XIX, faleceu já no século XX, na segunda década do século XX, e o Durkheim teve uma preocupação, assim como Augusto Comte, de entender a sociedade que se industrializava. Como é que é essa sociedade? Olha só, a preocupação com Durkheim era essa relação entre indivíduo e sociedade e de que forma a sociedade pode permanecer. Uma vez que, se essa sociedade não permanece, evidentemente os indivíduos são destruídos. E aí o Durkheim vai pensar quais são os pontos fundamentais que sustentam a sociedade, por exemplo, a função de determinadas regras, de instituições, a função de uma religião. Então, o Durkheim vai se preocupar com um elemento que contribui para a coesão da sociedade. E aí vai estudar sobre a sociedade industrial e mostrando a importância do funcionalismo, daquilo que leva ao funcionamento da sociedade e à sua perpetuação. Durkheim escreveu uma obra, uma tese sobre a divisão do trabalho social, ele mostrando como é que a sociedade se desenvolve a partir da industrialização e o que é preciso para essa sociedade se manter. A Durkheim vai falar muito sobre regras sociais e ele traz elementos fundamentais. Primeiro vou falar sobre as regras coletivas. Exemplo fundamental, essa foi uma contribuição significativa do Durkheim. Como seria a nossa vida se não levássemos em conta o mínimo da coletividade? Para facilitar, se a gente não levar em conta a vida do outro, o que o outro pode fazer e o que eu não devo fazer para prejudicar o outro. Então, são pontos fundamentais. Com isso, Durkheim vai pensar sobre as regras da coletividade. É simples, pessoal. Para viver em sociedade, você não é uma pessoa só. Por mais que você seja um indivíduo, aquilo que você tem a ver com a parte ou outras partes da sociedade. Até mesmo o que você pensa, se você pensa que você é bem original, você pode ter pontos peculiares, mas você pensa, por exemplo, a sua opinião tem a ver com a opinião também de outros. Não pode ser de todos, mas tem a ver com a coletividade que você viveu, desde a sua educação familiar, a história de vida na sua comunidade, o que as pessoas pensam, a igreja que você frequentou, que seus pais frequentou. Então, isso que forma a opinião das pessoas.
Então, as regras coletivas, quando o Durkheim chama a atenção das regras coletivas, ele está dizendo simplesmente o seguinte, meu amigo e minha amiga, não dá para viver em sociedade se eu pensar apenas em mim mesmo, se cada um pensar somente em si mesmo. Essa é a regra fundamental. Se a gente pensa somente na gente mesmo, então o que acontece? A gente vai passar por cima do direito dos outros. É o caso de roubar, por exemplo, é o caso da corrupção, né? Isso é um exemplo básico. Se eu quero garantia de segurança na minha vida, bem-estar, que seja ser respeitado, eu tenho que respeitar. Agora imagine você vivendo, por exemplo, se na família, uma família nuclear de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, por exemplo, precisa do mínimo de regras para conviver. Imagine uma coletividade de 1.000 pessoas, de 10.000 pessoas, de 100.000 pessoas, de 1 milhão de pessoas, de 20 milhões de pessoas. É assim a sociedade. Então, Durkheim, quando escreve sobre a sociedade, a necessidade de viver em sociedade, ele vai considerar as regras coletivas como fundamentais. E como essas regras elas se criam na sociedade? A partir da forma como os indivíduos, em seus grupos, pensam o mundo para poder viver da melhor forma possível, seguir aquilo que acredita. E aí se cria regras, se cria valores, se cria cultura. Então, para viver numa cidade urbanizada, uma metrópole, por exemplo, imagine a infinidade também de coisas que precisam levar em consideração, as regras que precisam ser levadas em consideração. Durkheim vai pensar o seguinte: a sociedade não é simplesmente um amontoado de pessoas, um agrupamento de pessoas, um conjunto de pessoas, uma massa. A sociedade é formada por indivíduos com capacidade de sentir, de pensar e de agir. E que esses indivíduos têm também a sua vida a partir da convivência que se tem na coletividade, dos valores que aprendeu, dos costumes. Então, aí as regras foram criadas e são criadas à medida da necessidade. Daí as regras coletivas. Para o Durkheim, a sociedade é o lugar das regras. Agora, isso não deve ser pensado do ponto de vista radical do termo, que você tem que se prender ao disciplinamento. Não é isso, não é uma visão totalitária do mundo, ditatorial do mundo, fascista do mundo, não é isso. O que o Durkheim leva em consideração é o seguinte: olha, nós temos uma sociedade industrializada, que naturalmente essa sociedade precisou progredir, atender às necessidades dos indivíduos. Então veio a ciência, as tecnologias, e o que acontece? Essa sociedade precisa permanecer, e para ela permanecer é preciso ter um mínimo de colaboração dos indivíduos. Daí a ideia de colaboradores nas organizações empresariais, por exemplo, né? Então a colaboração dos indivíduos. O Durkheim vai chamar de colaboração a solidariedade, não no sentido religioso ou fanático do termo. O Durkheim diz: olha, para viver em sociedade é preciso estar apto à solidariedade. Se está apto à solidariedade, né, está disponível para contribuir à sociedade, contribuir com a sua visão de mundo, contribuir com o seu trabalho, com os seus conhecimentos. Então, é necessário a solidariedade. Numa sociedade simples, a solidariedade ela se dá muito mais pelas regras que se criaram mecanicamente, através da tradição, por exemplo, dos sentimentos, das crenças, e aí funciona de maneira simplória. É o caso das sociedades indígenas, das sociedades simples rurais, não é? Onde não chegou o avanço da industrialização. Então, nós temos essa solidariedade que o Durkheim chama de mecânica, porque se baseia no natural, no mecânico, naquilo que naturalmente as pessoas aprendem e seguem a partir da tradição, sem precisar de burocracia, de leis, até mesmo escritas. Agora, numa sociedade que se complexifica, uma sociedade como uma grande cidade, você imagina São Paulo, por exemplo, uma cidade do México, uma grande metrópole. Imagine, é preciso também ter a solidariedade. E que solidariedade é essa? É essa disposição de colaborar com o funcionamento da sociedade a partir da divisão do trabalho.
é o que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. Por que orgânica? Porque está dentro do funcionamento próprio da sociedade a partir da divisão social do trabalho. Então é assim que funciona a sociedade. Para resumir mais o pensamento do Durkheim, é importante compreender o que ele chama de objeto da sociologia, claro, considerando a coletividade. O Durkheim considera que o fato social, esse termo que ele utiliza, o fato social, aquilo que envolve a coletividade, que são regras, normas e regras que se impõem aos indivíduos e que tem 3 características como coesão social, exterioridade e generalidade. Então esse fato social é o objeto da sociologia. Aquilo que envolve a maioria é que o sociólogo, o pensador, o pesquisador social deve levar em consideração para estudar. Durkheim, assim como o Augusto Comte, tem a ideia de que para estudar a sociedade de maneira científica é preciso ser neutro, e para isso ele vai dizer que é necessário estudar qualquer fato, qualquer acontecimento ou problema social como se fossem coisas. Ele utiliza esse termo mesmo, coisa. E qual o nome que ele dá de coisa? Coisa é aquilo que você vai pegar para estudar, que você não conhece o seu funcionamento ainda, e você vai estudar de maneira neutra, objetiva, buscando comprovar por A mais B porque acontece determinada coisa na sociedade, né? Porque essa coisa acontece. E aí se entende, por exemplo, sobre a criminalidade, sobre a violência, sobre o desemprego e outros fatos sociais que estão presentes aí na nossa vida. Durkheim, assim como Comte também, é favorável às instituições, claro, por isso que ele defende as regras coletivas, favorável às instituições como aquela que vai garantir a permanência da sociedade, as instituições sociais. O Durkheim considera a sociedade como um grande organismo vivo, ele se baseia inclusive na biologia também, olha só a influência também das ciências naturais no pensamento do Durkheim. Para o Durkheim, o importante é considerar como funciona a sociedade, as regras coletivas que estão presentes na sociedade, para que você, como pesquisador, possa utilizar métodos adequados para saber por que acontece determinado fato, por que acontece determinado problema. Aí você pergunta para quê? Para se ter um controle, buscar organizar a sociedade, ter o máximo de controle, de planejamento, de ações. É isso aí, em poucas palavras, o pensamento do Durkheim é isso. O objeto da sociologia para o Durkheim é o fato social, aquilo que envolve a maioria. O que é fato social, professor? Fato social são maneiras de agir, de pensar e de sentir coletivamente que se impõem ao indivíduo. Por exemplo, o simples fato de você trabalhar, se disponibilizar para trabalhar na empresa, não é simplesmente porque você quis trabalhar. É um fato social porque está relacionado à pressão que a sociedade exerce sobre você para que você contribua também. Para você contribuir, você precisa ter a sua qualificação profissional. Então, você já nasce na sociedade com muitas regras já prontas e aquilo está fora de você, você precisa se colocar à disposição das regras coletivas para o bom funcionamento da sociedade. É isso aí. No próximo vídeo nós vamos falar sobre outro pensador, o Weber, o Max Weber, um pensador alemão, que vai se opor ao pensamento positivista do Augusto Comte e mostrando uma nova proposta de analisar a sociedade. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber nossas novidades e também de curtir e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais.